Bem, olá, você que está aí com mais um vídeo com a gente. Eu queria falar hoje sobre a igreja de Pérgamo. Eu dou um pulinho a mais, nós já falamos sobre as igrejas. São 7 as igrejas que nós vamos falar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, ela tem um conteúdo histórico, né? Histórico e profético. Tudo que aconteceu na história é uma profecia para os dias de hoje. Então, nos dias de hoje, nós vemos as profecias. Por que profecia? Porque profecia é a profecia de Jesus. As palavras de Jesus são profecias, são profetizadas para nós. Jesus profetizou para nós. Não existe um ser humano profetizando para nós. Não existe. Existem pessoas que se dizem profetas, mas profeta é aquele que profetiza a palavra de Deus. Os profetas antigamente tinham o rancho dos profetas, tem vídeo aí, já falei sobre profecia. Eles se reuniam e estudavam, e um profetizava o que foi dito pelo outro. Então, ali, a palavra de Deus alcançava a gente, alcançou quando não tinha escrita. Depois, os profetas surgiram os escribas. Os escribas escreviam as mensagens, tudo que foi dito por Moisés, foi dito lá por Matusalém antigamente. Então, foi tudo escrito por Adão, por Eva, foi profetizado, eles falavam um com o outro e depois veio a escrita. E aí hoje o profeta, ele pega a palavra de Deus e profetiza o que está escrito. O que não está escrito é invenção. Deus não vai revelar uma outra palavra, um outro evangelho, se ele já revelou o que está escrito. Tem gente que acha que Jesus vai mudar tudo. Vai revelar. Deus me revelou. Revelou o quê? Que vai mudar o mundo? Vai mudar as profecias dele? Tudo que já está profetizado? A Bíblia está selada. Selada, é selo. Fechou, acabou. Não tem mais o que inventar. Mas tem gente que inventa. Tem bastante, bastante. E fazem aí o que querem da Bíblia. Nós procuramos não fazer. Nós procuramos não fazer. Bom, por que Jesus veio com essa sentença para as igrejas? Haja visto que as 7 cartas, elas são todas sentença. Aqui quem fala é aquele que morreu e viveu. Esse é o que fala que tem a espada de 2 gumes. Vem com sentenças para essas igrejas. Essas igrejas estão instituídas no conteúdo na história do ano 30, após a sua morte, até o ano 2000, 2024, que nós estamos hoje. Essas igrejas são inseridas nesse período como no conteúdo profético. E elas estiveram no seu período lá na Ásia, lá durante um período após a morte de João. As igrejas começaram a se reunir, elas não tinham o templo. Esse templo que existe hoje foi construído no ano 395 por Constantino. Nós vamos estudar a igreja de Pérgamo, você vai ver quando entrou toda essa influência na igreja. Influência? Não. Essa malignidade, né? Malignidade é um mal, entrou na igreja e instituiu. Bom, mas antes disso, o que aconteceu? Velho Testamento, nascimento de Cristo. Quando ele nasceu, ele esteve vivo, de corpo presente, durante um período, durante os 30 anos da vida dele. Ele estava vivo. Lá ele falou aos apóstolos, escolheu os apóstolos. Não falou com religiosos. Presta muita atenção nisso. Jesus, ele falava raça de víbora, sepulcro caiado, para quem era religioso. Os saduceus, os fariseus, os samaritanos, ele não falava com eles.
Ele falava com pecadores, com pessoas simples. Ele mostrava o evangelho, tanto que os apóstolos eram judeus simples, pescadores, homens simples. Ele não pegou nenhum religioso para ser apóstolo. É gozado, né? Interessante. Ele não pegou um dono da sinagoga lá, aquele que ficava na sinagoga. Não pegou nenhum sacerdote do Velho Testamento. Não pegou nenhum desses para ser apóstolo. Pegou as pessoas simples. Os pescadores lá. Estavam pegando peixe. Vem comigo. Interessante isso, não é? Hoje o religioso tem peso, né? Aquela pessoa simples não tem peso, mas o religioso tem. E quem foi que inventou o traje? Será que Jesus andava com a mitra na cabeça? A mitra é aquele negócio assim comprido que fica na cabeça do sacerdote, a roupa, o ostensório, aquelas coisas, ostensório não, o chales lá, a roupa do padre. Quem inventou isso aí? Onde surgiu? Será que os apóstolos andavam desse jeito? Com a túnica, né? Aquela túnica toda sacerdotal, com sininho, com... Eu já falei sobre isso, já falei sobre o sacerdote. Interessante, né? Que não tinha nenhuma veste, o líder religioso ele não era distinguido por nada. Tanto que até o próprio Jesus fala assim, quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto, né? Ora em secreto. Ele não falou para fazer igual os líderes que vão e falam de pé nas sinagogas, orando no meio do povo, nas praças, aparecendo. Ele falou, ora em secreto. Por que fazem isso hoje? Por que as pessoas se emprostam a voz e oram para chamar atenção? Jesus recriminou isso. Por que as pessoas fazem isso? Bom, nós estamos falando de Jesus presente, negando tudo isto que era estabelecido, que os judeus faziam, estavam acostumados a fazer. Então Jesus vem, pega gente simples. Quando ele surge numa sinagoga aos 12 anos, as pessoas admiravam o jeito que ele falava, depois com o jeito que ele ensinava, ele era admirado pelo ensino, não por impostação de voz, e nem ele levantava os braços e falava, Pai, eu ordeno, eu dou ordem. Não, nenhum apóstolo fazia isso. Nenhum apóstolo dava ordem, mandava... Eu não quero falar sobre isso, colocar isso, porque as pessoas falam que eu vou contra as igrejas. Eu não vou contra as igrejas. Perdão, eu não vou contra os religiosos. Eu apenas falo o que a Bíblia diz. E as conclusões você tira. Você vai, você pensa, né? Como eu falei, estuda. E depois vem a morte de Jesus. Quando vem a morte, ele fala assim, bom, agora os apóstolos vão prosseguir com a igreja, com tudo aquilo que eu ensinei. Então, tem uma reunião em Atos 15, eles estabelecem o que vai acontecer, o que eles vão seguir, como vai ser dali para frente. E aí vem os livros de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tito, Timóteo, Judas. Todos eles vão tentar fazer com que a igreja judaica que estava instituída em Jerusalém, que tinha presbítero, diácono, eles tentam fazer com que essa igreja se converta, ela aprenda aquilo que Jesus ordenou que fosse feito, que a igreja fizesse. Ele ordena aos discípulos para que eles saiam de Jerusalém, vão para Samaria e vão para os confins da terra. Ele ordenou que a igreja, que os apóstolos dessem testemunho dele
Testemunho de Jesus, eu sempre falo isso. Por quê? Porque ninguém dá testemunho de Jesus, dá testemunho da sua vida. Bom, ele fala para que esses apóstolos fizessem isso. E eles começam nessa região, em, em Israel, em Jerusalém, eles vão pregando nas igrejas, vão pregando na igreja, vão caminhando na igreja, tentando mudar em Coríntios vários ensinamentos para que o povo prosseguisse com aquilo que Jesus ordenou e os discípulos fizeram à igreja. Jesus mesmo não falou com a igreja. Não, ele não fala, ele não está vivo. A gente tem que prestar muita atenção nas cartas. Na data que foi feito Coríntios, na data que foi feito Gálatas, na data que foi feito Tito, Timóteo, na data que quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo. Senão a gente coloca tudo como numa data só. E aí confunde tudo. Aí a igreja não dá certo. A igreja não funciona. Porque é a mesma coisa você pegar uma carta que escreveram para o seu pai e você querer que dá certo para você. Não dá certo. As profecias para a igreja, somente Jesus deu. Ele deu a ordenança aos apóstolos. Os apóstolos conseguiram, não inventaram nada, não. Só prosseguiram aquilo que Cristo falou. Então, eles prosseguem, né, com os ensinamentos de Cristo, depois eles morrem. Eles são perseguidos, morrem. É gozado porque as pessoas falam que Deus abençoa, que Deus cuida, que Deus trata. Esses discípulos chegaram ao ponto de falar assim, 1 Coríntios 4:13, eles falam assim, para nós, parece que Cristo nos colocou como espetáculo para o mundo. Hoje, somos conhecidos como escória da humanidade e lixo humano. Não, lixo do mundo. Escória da humanidade e lixo do mundo. Os apóstolos chegaram a esse ponto. Os apóstolos morreram de diversas formas. Os cristãos, os primeiros cristãos, quando são perseguidos, são comidos pelos leões em Roma. E hoje, de palco, de púlpito, com orações fervorosas, com vozes prostradas, no meio de multidão, homens levantam as vozes e falam que Deus vai te abençoar. Mediante uma boa oferta, mediante um bom dízimo. Então você é acompanhado pela igreja, acompanhado pelos apóstolos, por todos eles. Bom, eu vou ler agora um pouquinho, lógico que não vai dar nada, é só o início da igreja de Pérgamo, mas olha que interessante, essa igreja, ela começa no ano, perdão, deixa eu dar uma olhada aqui para ter certeza, ela começa no ano 300 e vai até o ano 600. Quando essa igreja ela está instituída ali na região, ela começa no ano 300. Eu falei das outras igrejas, começam no ano 30, né? Éfeso no ano 30, Esmirna no ano 100. Então, elas têm um início e um início e um fim. Elas começam de um jeito e acabam de outro. Por isso que Jesus fala com essa igreja. Quando todos os apóstolos já tinham morrido, sobra João, que estava exilado, preso na ilha de Patmos, porque ele não podia mais anunciar o evangelho, gozado, né? Você vê que é interessante hoje, ninguém é preso por anunciar o evangelho, por pregar nada. Teve um que foi muito perseguido, esse homem é muito de Deus, eu tenho ouvido muito ele, e dou graças e não tenho que divulgar o nome dele, nem ele, se tiver que divulgar o meu, isso não é cristão. Ele é um homem de Deus há muitos anos, eu vi toda a história da igreja aqui no Brasil, através dele, ele sabe o que fala. Bom, do ano 30, foi acontecendo as coisas da igreja. E aí surge a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela foi a primeira igreja a fazer um culto romano fora de Jerusalém. Antigamente os cultos não, vamos lá, reuniões com os apóstolos
e ensino com os apóstolos. O próprio Paulo ensinava até na praia. Diz que ele se pôs de joelho na praia, ele não ajoelhou com o joelho no chão, ele se pôs de cócoras. Ele agachou com a multidão e ali abriu a palavra e ensinou. Então, não tinha esse negócio de culto, orar, impor as mãos para receber o Espírito Santo. Eu nunca vi eu vi muito isso, gente, perdão, fiz muito isso, mas não é assim que se recebe o Espírito Santo, não é coração, não é com reunião na igreja. O Espírito de Deus habita em quem tem a palavra. A palavra é o Espírito de Deus. Se você não entende a palavra, como é que você tem o Espírito Santo? A palavra é o Espírito de Deus, é o Espírito da profecia. Se ela é o Espírito da profecia e está no seu coração, você entende a palavra de Deus, você compreende, como na ceia, que você come e bebe o cálice indignamente, você é réu do corpo. Quer dizer que você, cada vez que toma a ceia, come o pão e o vinho, você deveria ser mais espiritual. Você deveria ter mais o Espírito Santo de Deus, porque, afinal de contas, você comeu o pão, que é o corpo de Cristo. E aqui, quando a gente vê Jesus dando o pão, ele come o pão e dá aos discípulos, ele bebe o vinho e dá aos discípulos. Então, Jesus comeu o próprio corpo. Entendeu? Ele comeu o próprio corpo. Então, você vê que mistificação que fazem. Ninguém entende por que a palavra, que é o Espírito de Deus, o Espírito da profecia, é que estando dentro de você, no teu conhecimento, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra de Deus dentro de mim. É o meu conhecimento. Esse é o Espírito Santo. Porque eu vou falar o Espírito da profecia. Sempre que eu falar, eu vou falar aquilo que é o Espírito da profecia. Então, quando chega à igreja de Pérgamo, quando João recebe esses ensinamentos, ele está confinado, lá sozinho, quieto. Aí está lá preso. Aí o anjo aparece e fala: João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então ele escreve: Ô anjo, você, Joaquim, que está em Éfeso, Benedito, perdão, estou dando nome em português, mas filho é ser nome hebreus, né? Você que está aí, você que é o presbítero aí, que está aí, olha, acontece isso com a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e de Pérgamo. O que acontece? Vamos ler? Diz assim, acabou o tempo já. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isso, diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Está vendo só? Aquele que tem espada aguda de 2 fios. A palavra de Deus é como uma espada. Ela corta tanto quanto chega quanto sai. Corta para entrar e corta para sair. Quando você aprende a palavra de Deus, ela corta um monte de coisa dentro de você. E quando você fala, corta também. Da espada de 2 gumes, é essa espada, é a palavra de Deus. Ele já se apresenta a essa igreja e fala assim: ó, o negócio aqui é sério, eu vou botar para quebrar. É bem assim. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Olha o que ele fala. Poxa, vocês estão com uma igreja aonde está o trono de Satanás e ainda retém meu nome, fala que é de Jesus. Olha que sentença. Gente, pensa bem, é a mesma coisa você pegar o seu nome, que você lutou tanto pela vida para não fazer nada, o cara fala: fulano de tal é ladrão. Oh, como é que você está usando o meu nome para dizer isso? A igreja de Pérgamo usava. Onde estava o trono de Satanás. Por que Jesus fala que é o trono de Satanás? Porque é o trono. O que é trono? É de onde vem o comando. Não é assim? Não é o rei no trono? Quando está sentado no trono, ele não manda em tudo? Ele que manda. É isso que estava acontecendo lá. A igreja tinha o comando de Satanás. Tinha. Olha, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Dá para você ver? É um livrinho bem velho. Do Estado do Vaticano. Não é Bíblia. Isso aqui é um livro do Estado do Vaticano. Ó.
Aqui é tudo que foi introduzido na igreja de Pérgamo. Pérgamo, no hebraico, significa torre ou casamento. Torre ou casamento. Torre é autoridade. Torre, uma torre, autoridade, o prédio maior, a torre maior, o prédio maior do mundo. E casamento. O que significa casamento? Quando você casa, qual é a palavra que você diz para o seu noivo ou para a sua noiva? Você aceita, fulano de tal, como seu legítimo esposo? Como legítima esposa? Aceito. Casamento é isso que aconteceu. A igreja de Pérgamo, que estava sob o comando de Satanás, aceitou tudo isso que eu vou falar no próximo vídeo. Tem muita batatada, muita coisa horrível, 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 porque até os dias de hoje é implantado isso, é mantido isso, e nós acompanhamos, e a multidão segue. Eu falei sobre a obra dos Nicolaíta. Nicolaíta é agregar a multidão, enganar a multidão, carregar a multidão. A igreja de Esmina já tinha esse problema com os Nicolaíta, veio para a igreja de Pérgamo. Então, tudo que começa lá em Éfeso, a falta do primeiro amor, a obra dos Nicolaíta, vem vindo, vem juntando em Pérgamo. De Pérgamo junta mais pataguada, ainda mais um monte de porcaria, e continua, e chegamos à igreja dos dias de hoje, Laodiceia. Terrível, terrível. Mas é assim que aconteceu, é assim que está acontecendo. E o que você vai fazer para isso? Qual a sua intenção? Qual a sua vontade de aprender? Continua. Qual é a sua vontade de não ligar mais, não dar valor, não se preocupar? Tá bom. Até o próximo vídeo, a gente continua.